Zambe monene, zambe monene, zambe nangai, mosu swazalite. Zambe monene, zambe monene, zambe nangai, mosu swazalite. Zambe, zambe monene, zambe monene, zambe nangai, mosu swazalite. Oh, zambe monene, zambe monene, zambe nangai, mosu swazalite. Ele é grande, Deus é grande, Deus é grande, meu Senhor, ninguém é igual a ti. Ele é grande, Deus é grande, Deus é grande, meu Senhor, ninguém é igual a ti. É poderoso, é poderoso, meu Senhor, ninguém igual a ti. Ele é poderoso, é poderoso, meu Senhor, ninguém igual a ti. Ele é santo, Ele é santo, meu Senhor, ninguém igual, tu és santo. Ele é santo, Ele é santo, meu Senhor, ninguém igual a ti. Oh, Ele é santo, Ele é santo, meu Senhor, ninguém igual a ti. Honra e glória ao nome mais santo e mais elevado de todos. O eterno Deus, aquele que nos visitou, aquele que nos conheceu e revelou-se a nós. Queremos te dar a honra, a primazia, dar as boas-vindas ao teu Santo Espírito. O Senhor nos livre de toda distração e todo embaraço. O Senhor nos livre de toda perda de tempo. E nos livre da consciência do pecado e das obras mortas, mas que possamos estar aptos para guardar a palavra da vida. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém e amém. Glória a Deus, seja muito bem-vindo ao nosso programa de hoje, a palavra de Deus na minha boca. No dia de hoje nós estamos a dar continuidade àquilo que foi o programa anterior sobre Hebreus 9, verso 14. Joana, bem-vinda. Boa noite. Amém. E assim sendo, você que está em casa, nós gostaríamos
nessa hora de te convidar para fazer parte, para se juntar a nós, aquilo que nós estamos nessa noite programados para dar continuidade, como dissemos, e aprofundarmos nas verdades da vida de Deus. Amém? Falamos muito sobre a perfeição em Cristo, Cristo fundamento, para que nós possamos ser edificados. Quero trazer-te um ponto de uma forma mais acentuada nessa noite, ainda sobre o livro de Hebreus 9:14, se nós pudéssemos. Joana, por favor. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Servirmos ao Deus vivo. 1 de Tessalonicenses, a palavra de Deus diz: no livro de Tessalonicenses, amém? Amém. 1 de Tessalonicenses, no capítulo 1, nós lemos no versículo 9: Porque eles mesmo anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro. e esperar dos céus o seu Filho, a quem nos ressuscitou, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Amém e amém. Amém. Normalmente, quando nós falamos salvação, Joana, infelizmente aborda-se, até por muitos meios de evangelismo, aborda-se a consciência das obras mortas, no sentido de condenação. Muitas pessoas fazem assim perguntas: já roubastes? Sim. Já mentestes? Sim. Então quebrastes a lei de Deus. Então, por causa disso, o castigo seria o inferno. Não que seja mentira, mas no momento em que alguém se encontra nessa posição, ele converte-se por causa do medo de ir para o inferno e não pela fé em Jesus. Coisas completamente distintas. O medo, a Bíblia diz, é a prova de que alguém não é experimentado no amor. Assim sendo, alguém debaixo de medo recusa-se a aprender, recusa-se a ser instruído, porque o medo lhe mantém cativo. Mas a experiência do amor faz com que o amor lance fora todo o medo Amém. de ser rejeitado. Já o medo de rejeição me faz eu opor-me à instrução. Mas o amor lançou de mim todo o medo da rejeição, toda a angústia e até o orgulho que um apresenta para tentar, vamos assim dizer, impor-se. E assim é o mundo. Assim é uma realidade fora da atmosfera do amor de Deus. O nosso Evangelho diz assim em verso 5: não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, em muita certeza, como bem sabeis, quais fomos entre vós por amor de vós. E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo. Então Paulo está a dizer, nós pregamos o Evangelho que de Cristo recebemos e vocês imitaram a Jesus e imitaram-nos a nós, que no meio da tribulação tinham o gozo do Espírito Santo. Eles não tinham, no meio da tribulação, a consciência quer dos seus pecados no passado, quer a consciência dos seus hábitos do passado. Pessoas dizem, eu sempre fui assim. Quando eu em Cristo olho e ouço pessoas dizerem, eu sempre fui assim,
me leva a entender que as pessoas não compreenderam que fomos chamados a morrer e nascer de novo. Aonde a Bíblia diz em Isaías 43 que o passado, em Coríntios também, o velho já passou. Eis que eu faço algo novo. Então, eu sou essa nova criatura, eu sou essa nova, ou a expressão da palavra de Deus na minha boca, nas nossas vidas, a extensão de Cristo nas nossas vidas. E eu quero aprofundar nessa noite esse tema. Diz aqui assim, porque eles mesmo anunciam na entrada que convosco tivemos, em que vos convertestes a Deus para servir o Deus vivo. Depois ele diz também aqui assim, e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, aquele que nos livra da ira futura. A salvação não é baseado na ideia de que não vou mais para o inferno, mas de que me tornei a perfeição de Deus, Cristo. E isso é um dos temas principais, fundamentais na fé em Cristo. Porque a consciência das obras mortas é sobre não cheirei, eu não toquei, eu não provei, logo eu sou santo. Logo, eu que não cometi pecados tão agravados, quer aos olhos dos homens, ou até aos olhos da igreja, eu sou preferido e visto como alguém que Deus pode usar. Mas não é assim perante Deus. Porque Paulo, que destruiu a igreja, se calhar nos dias de hoje não seria tido como um homem a ser ouvido. Mas pela sua graça, Deus usou o homem que muito mal causou ao corpo de Cristo. E é necessário que a gente mude a perspectiva humana, nesse caso, que os homens trouxeram sobre Deus, mas na realidade não é a perspectiva divina explanada nas Escrituras. Logo, Jesus era assim santo e o eleito de Deus, para a nossa redenção. Mas ele redimiu inimigos. Nós não éramos amigos, ele fez de nós amigos. Porque a Bíblia diz, a quem muito é perdoado, muito se ama. Logo, é necessário que você que me ouve, que você que compreende esse tema, Ioana, as pessoas precisam entender isso, que o perdão de Deus não está limitado à profundidade do pecado das pessoas. Ou seja, Deus não tem só a salvação só para este tipo de pecados. Deus é apto, por isso é que ele deu o Filho, para morrer pela degeneração humana. E isso é que nós precisamos de olhar e parar de tentar apontar para este ponto, aquele ponto, que são consequências de um ser humano degenerado, destituído da presença de Deus. Fora da presença de Deus, você vai se surpreender com as coisas que o ser humano faz. Mas na presença de Deus, nós fomos santificados, escolhidos nele para sermos dele, permanecendo na sua palavra e assim atingirmos maturidade e a perfeição em Cristo. No livro de João 17, verso 3 diz, ora, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, Deus, o único e verdadeiro, por meio de Jesus Cristo. Logo, isso destrói aquela ideia de que a vida eterna é a vida depois da morte. A vida eterna é conhecer Deus na terra. Deus amou o mundo de tal modo que ele deu o seu Filho, para que quem nele cresce tivesse a vida eterna. E é meu prazer poder meditar contigo nessa noite e trazer esse tópico, que a salvação é para que eu tivesse conhecimento de Deus e não me livrarem de ir ao inferno. É consequência de andar com Deus, consequência de conhecer Jesus, que eu não vou para o inferno. Eu não vou para o inferno porque eu fui boa pessoa. Vamos olhar para esse ponto. Ioana, ninguém vai para o céu por ser boa pessoa. Bem como ninguém vai para o inferno porque ele foi má pessoa. Nós fomos libertos do pecado, nascendo de novo, não sendo boas pessoas. Eu nasci de novo por meio da palavra de Deus e assim eu fui feito não boa pessoa.
mas uma nova criatura, em que o meu pecado, a degeneração que o pecado causou em mim, foi levada. E eis que uma nova criatura, regenerada pelo Espírito, veio a ser. E é necessário entender esses pontos. Por quê? Porque quando nós lemos aqui, fizestes-vos nossos imitadores, tivestes o gozo no Espírito. É necessário entender que salvação não tem a ver com Deus mudar também a tua vida. A vida deles até foi homens que tinham uma vida tranquila e foram perseguidos até a morte, mas mantiveram o gozo. Muitos hoje não estão aptos para sofrer duas notícias. Eles perdem logo o gozo. Imagina ser perseguido por causa de Cristo e manter o gozo. Que tipo de pessoas eram essas? O que é que eles entenderam que a igreja contemporânea não entendeu? Eu creio que fundamentalmente o problema esteja na mensagem de hoje. Quando eu olho para Moisés e vejo o que está aqui escrito, quer no livro de Tessalonicenses, quer no livro de Hebreus, ele disse no versículo 14, no capítulo 9, no versículo 14, que o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu. Logo, Jesus não se ofereceu só por si mesmo. Jesus não se ofereceu porque ele era boa pessoa. Nós sabemos que Jesus nasce pelo Espírito de Deus e sabemos que Jesus morre também entregando-se pelo Espírito de Deus. Sabemos que Jesus ressuscita pelo Espírito de Deus. Então nós vemos a característica da nova criatura. Alguém que se move no alto e no baixo pelo Espírito de Deus. Jesus não se alegrou, Jesus não sofreu, senão pelo Espírito de Deus. Então nós vemos que a característica, Romanos 8, da nova criatura é ser guiado pelo Espírito de Deus. Nascido, introduzido pelo Espírito de Deus, mantido pelo Espírito de Deus, ascendeu pelo Espírito de Deus. Agora, Jesus, quando foi feito aquela figura religiosa, histórica, não se tornou mais um modelo para a igreja imitar. E aqui Paulo disse em Tessalonicenses, vocês nos imitaram e a Jesus, aquele que padeceu e manteve o gozo no Espírito. Nos dias de hoje, se formos repreendidos, nos ofendemos por causa da questão do orgulho ou a rejeição que ainda grita no coração das pessoas. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si imaculado a Deus. Continuando a ler, Ioana. Purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Para servir ao Deus vivo, é necessário, como ele disse, vos convertestes dos ídolos, que são substitutos. O ídolo em si nada é, senão uma crença humana, que substitui a verdade do Evangelho. Para servir ao Deus vivo, o sangue purifica a minha consciência quer das obras que eu pratiquei, mas é preciso entender que como o homem pensa, assim ele age. Só pratiquei tais obras por causa da maneira que eu pensava. E essa maneira determinava a postura do velho homem. Logo, quanto mais ao sangue de Cristo, purificará a minha consciência. Logo, estar debaixo do sangue de Cristo. Verso 15. Estar debaixo do... Hebreus 9, verso 15. Estar debaixo do sangue que purifica... Preste bem atenção. Quanto mais o sangue que purifica das obras mortas. Verso 15. E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte, para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna.
Glória a Deus. Logo, é necessário ouvir o clamor do sangue. Aleluia. Se nós olharmos rapidamente Hebreus capítulo 12, este sangue como mediador, Hebreus capítulo 12, amém? Verso 24. Amém. E é Jesus, o mediador de uma nova aliança, e é o sangue da expressão que fala melhor do que o de Abel. Este sangue que purificará a minha consciência fala. No verso a seguir, o que é que diz? Vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra... Estar debaixo do sangue significa que o sangue, que eu estou a ouvir a justificação, o clamor do sangue. Aquele louvor que, cantado, nada além do sangue de Jesus. O sangue fala coisas melhores. Aleluia. O sangue não está a falar vingança, vindicar-me, mas o sangue está a falar, eu te justifiquei, eu te guardo, eu te comprei, és eleito, és do Senhor, me pertences a mim. Aleluia. O sangue fala e eu tenho que ouvir a justificação, o testemunho do sangue. O que é que o sangue diz sobre mim? Por que é importante entender isso? Isto faz separação entre um lugar santo e um lugar outrora que nós vivíamos. Andar com Deus é uma primazia, mas é um caminho estreito. Porque enquanto o homem atentar para a consciência que ele tem de obras mortas, ele não pode ouvir. Logo, a fé vem do ouvir. Se o homem não ouve, ele não está apto para ser aperfeiçoado. O homem, na sua essência, quando não ouve, ele impõe, exige ser ouvido. A fé vem não de você falar, mas vem de você ouvir. A fé não vem de você orar, a fé vem de você ouvir. Amém. Jesus disse, ide e pregai o evangelho para que eles ouçam. Jesus não disse, ide e orai com eles. Ide e pregai, anunciando para que eles creiam. A fé vem do ouvir. Um homem, quando não sabe ouvir, ele impõe o que ele tem como sua opinião. Teimosia, que é fruto do orgulho, é uma resistência do qual eu quero fazer ou afirmar a minha opinião e não ser instruído. Logo, Deus disse a Moisés, daqui em diante, tira as tuas sandálias. Andar com Deus é uma porta, é um caminho estreito, aonde a tua opinião não conta, aonde a palavra dele é o fundamento. Ele disse, quanto à tua oração, eu velo somente para cumprir a minha palavra. E Jesus disse, até aqui nada tendes, porque pedis mal para gastar nos vossos prazeres, mas em meu nome o que pedis o Pai vos fará. O que ele quer dizer não é a repetição do nome de Jesus no final de uma oração, mas como uma procuração legal, representando os interesses de Deus, o Senhor vai te ouvir. Então, o reino tem um rei, e tem uma lei, e tem os seus súditos. Nós não votamos Deus. Nós não falamos no conselho do Senhor, como ele perguntou, quem é aquele que instruirá a mente de Cristo? Logo, andar com Deus para que eu possa experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus, eu tenho que tirar o meu conhecimento, a minha opinião e colocá-la de lado. Porém, faça a seguinte questão. De onde veio o teu conhecimento? Gênesis fala do conhecimento do bem e do mal.
contrário à vida eterna. Entre o conhecimento da experiência do bem e do mal e o conhecimento de Deus, a vida eterna, é a escolha que você tem. Tirar as tuas sandálias significa deixar de comer do fruto do conhecimento do bem e do mal e permitir entrar e ser o Senhor a te instruir. Amém. A vida de um discípulo não é alguém que dá a sua opinião, mas é daquele que instrui. Alguém é chamado engenheiro, alguém é chamado médico, alguém é chamado médico ou piloto, ou o que for a sua área de formação, não porque ele deu opinião, mas porque ele foi instruído no conhecimento daquela área. Assim sendo, ninguém será chamado discípulo de Jesus tendo sua opinião, mas em função, e Jesus disse, o mundo saberá que vocês são meus discípulos quando se amarem uns aos outros. Não posso amar o próximo quando eu só tenho impor a minha opinião. Eu amo o próximo sabendo reconhecer, ouvindo. Logo, a Bíblia diz, sujeitai-vos uns aos outros. Andai em amor. Aquele que odeia o seu irmão anda em trevas. Mas isso nós precisamos de entender. Que Pedro era admirado entre os apóstolos. Pedro era o mais velho depois de Jesus. Era admirado entre os apóstolos. João era o mais novo. Mas chegou um momento em que Jesus repreende Pedro, porque Pedro levantou-se querendo trazer a opinião dele no conselho de Deus. Assim sendo, a frustração da oração, a frustração de uma vida de oração sem frutos, sem resposta, faz com que você não acredite mais no poder da oração. Mas na realidade, será que você orou a vontade de Deus? Ou você impôs a tua opinião? Deus, eu acho que se eu fosse Deus eu faria isso. Logo eu estou a te dizer, Deus, age. Prova que és Deus fazendo isso. Ele é soberano. O orgulho humano opõe-se diretamente ao conhecimento de Deus. Moisés, tira as tuas sandálias. As sandálias de Moisés fizeram com que ele matasse um homem. As sandálias de Moisés resultaram na consciência de uma obra morta, que fez com que ele 40 anos se tornasse fugitivo. Então Moisés, aonde ele passou, era unicamente uma coisa, o fugitivo. Pare de fugir como Moisés, começando por tirar as tuas sandálias. Como João Batista disse que diminua eu e cresça o Senhor. Um homem bem disposto não impõe o seu ponto de vista. Muitas das vezes nós vemos pessoas nos empregos, na escola, no convívio, até dentro da igreja. Eles estão sempre envolvidos em debates, não a política, não a sociedade, não o setor financeiro. Tais homens não exibiram conhecimento, mas é uma demonstração de orgulho. Logo, você vai querer trazer essa mesma tendência no lugar santo. Tua opinião não pode ser levada em conta. No lugar santo, Deus é soberano. Está escrito, calem-se todas as ilhas. Aleluia. Amém? Vamos tirar um tempo em adoração e oração nesse momento e voltamos para a segunda parte. Que Deus te abençoe. No nome de Jesus. Crendo que a opinião de Deus, crendo que o silêncio de Deus é mais importante que todo o conhecimento que você possa ter, fruto do conhecimento do bem e do mal. Pai Santo, nessa noite te louvamos e te agradecemos. Obrigado pela visão do teu Espírito.
ser empoderado pelo teu Espírito, ser capacitado pelo teu Espírito, para que tenhamos uma opinião que concorda com a tua palavra, não uma opinião, ó Deus, que concorda com os assuntos do mundo e as perspectivas do mundo. Eis que chegamos a um lugar santo e tu dissestes: tira as tuas sandálias, para que possamos usufruir do conhecimento da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. No nome de Jesus, Pai. Seu nome, Ilumina, ó Deus, reflete, ó Deus, a tua luz sobre o rosto do teu povo. seu nome é solução, Jesus. Seu nome é solução, Jesus. Seu nome é solução. Seu nome é solução, Jesus. Seu nome é solução, Jesus. Seu nome é solução. Seu nome é solução. Seu nome é solução, Jesus. Seu nome é solução. Seu nome é solução. Seu nome é solução, Jesus. Aleluia. Cristo é a unção, Jesus. Cristo é a unção, Jesus. Ele é a unção. Cristo é a unção, Jesus. Ele é. Cristo é a unção, Jesus. Cristo é a unção. Oh, Cristo é a unção. Cristo é a unção, Jesus. Cristo é a unção. Oh, Cristo é a unção. Cristo é a unção, Jesus. Ele é a unção. Cristo é a unção. Oh, Cristo é a unção. Cristo é a unção, Jesus. Aleluia. Aleluia. És Cristo a solução, a unção para mim e para a tua vida. Joana, eu meditava enquanto, em função desse tópico que importantíssimo, tirar as minhas sandálias. Ele é a solução para o problema do orgulho. Amém. Eu quero falar para orgulhosos hoje. Eu quero te dizer que a Bíblia diz que Deus resiste o soberbo, mas dá graça ao humilde. A Bíblia diz que depois do orgulho vem a queda, mas Ele dá graça àquele que é humilde. O orgulhoso, quando ele é repreendido, ele demonstra ser tolo. Ele resiste, ofende-se. Mas o sábio, não. Sábio é alguém até que está errado, mas não se exalta, quebranta o coração e mantém uma postura de alguém que vai ouvir. Eu quero te mostrar o perigo de você ser promovido na tolice, na insensatez do orgulho. Eu quero te mostrar isso. Em tempos atrás,
eu vi um homem, pastor. Ele é pastor. E eu quero te aconselhar, como membro da igreja, a primar e não desprezares pelos dias de pequeno comércio. O orgulhoso tenta sempre ser promovido ou a si mesmo promover-se, não sabendo percorrer o caminho que Deus lhe queira guiar. Ele não concorda, ele não entende, ele não acha. Na opinião dele não faz sentido. Então o que acontece é que alguém que gosta da tua opinião por ser cego e te promove. Então existem às vezes, e vou falar uma coisa muito triste. Eu dou graças a Deus por não ter sido promovido fora do meu tempo. Porque é muito triste alguém ser promovido quando ele não está preparado. Por isso Paulo disse, não dês esse lugar a um neófito, porque senão ele se ensoberbece depois. Como assim? Quando você for instruído, você até lá à frente pode errar, mas a instrução no teu coração faz com que você se dobre para ouvir. Mas quando você não instruído, neófito, você acha que você não tem que ouvir. Até porque se cheguei até aqui é porque eu posso. Então tudo você vai dizer que é inveja. Eu muito triste, lamentando mesmo muito isso no meu espírito. Partilho contigo isso nessa noite. Eu não gosto de usar um exemplo, especialmente quando toco sobre um pastor. Não por causa do indivíduo nesse caso, mas por causa do nome do Senhor. E ele, no meu silêncio, demonstrava muita habilidade. Falava, exibia, eu posso, eu consigo, vê como é que Deus me usa. E eu, calado. Quando eu falasse para ensinar, ele resistiu ao ensino, demonstrando que também podia. Mas, de repente, alguém abordou-nos. E, sentado numa mesa, veio vender algo. Eu disse, se me des 5 minutos, eu vou comprar. Então a jovem disse sim. E eram 3 jovens a quem eu comecei a pregar o evangelho. Eu disse, Deus tem um plano para ti. E a palavra dele para ti é esta. E então uma das colegas, tentando distraí-la, eu disse, tu que estás a distraí-la, pertences, e comecei a falar, pertences a esta igreja, o tipo de ensino que tu tens é este que te faz agir contrário a Deus. E ela confirmava que ela tinha aquele ensino. E de repente eu disse, mas enquanto tu falas para lhe distrair, Deus está-se a dirigir para essa jovem. E o que o Senhor te diz é que se tu não ouvires, Satanás quer fazer de ti uma prostituta. Quando eu disse isso, a moça começou a chorar. Porque ela disse, eu estava a dormir, acordei agora, há uns 15 minutos atrás. Quando num sonho entrou uma mulher e disse, eu farei dela uma prostituta. E eu comecei a descrever-lhe literalmente o que Deus estava a fazer com ela, lhe libertando das mentiras que Satanás estava a lançar contra ela. Perante tudo isso, o meu espanto foi o pastor dizer, ué, Deus te usa assim. Você pode ser promovido quando Deus nunca falou contigo. Alguém pega, não, Ioana, vem, vais fazer isso. Deus nunca se revelou a ti. Muitos tolos estão a exigir que Deus lhes abra a porta, sem Deus ter-lhe revelado. O resultado será a tua destruição e a tua limitação. Porque uma vez que você se senta e você é quebrado, você é treinado, você é moldado, então Deus confia em ti. Abra comigo João capítulo 2. João capítulo 2.
no verso 23 em diante. E estando ele em Jerusalém, pela Páscoa, durante a festa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia, e não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. O que havia no homem e também o que não havia nele. Ele não tinha colocado a palavra na boca deles. Ouça, não confie num homem que não tem o Espírito de Deus nem a palavra na boca dele. Não confie num homem que tem a opinião dele. Querido amigo, eu se sentar contigo e te dizer, olha, a minha opinião, eu julgo ter o Espírito de Deus. Mas eu me limito a falar de mim mesmo. Cuidado com o homem que tem muita opinião a dar dentro da obra de Deus. Ele vai matar, vai roubar, vai destruir. Satanás entrou dentro da igreja por meu orgulho. Eu também sei, eu também posso, eu também faço. Ser usado, guiado por Deus implica a tua morte, implica tirar tuas sandálias. Minha opinião não conta. Amém. A minha opinião não conta. Mas eu tenho o Espírito de Deus. E no Espírito de Deus eu inclino o meu ouvido. Senhor, qual é a tua palavra? Por isso chegamos até aqui. A consciência de obras mortas, consciência de hábitos quando ainda no pecado, me impedem de eu inclinar meus ouvidos para ouvir a instrução do Espírito de Deus. Quando as pessoas falam, elas sempre vão me remeter à bagagem que elas têm fora de Cristo. Quando se tirasses as sandálias, você não teria mais essa opinião. Então, nós nos exaltamos. Joana, és do Ministério do Louvor. 2002, 2003, houve um jovem em Londres, em pleno altar, ficou emocionado com a entrega das pessoas. Porque quando eu vou falar aquilo era o Espírito Santo. Com a entrega das pessoas. E ele parou todo emocionado e disse, eu quero falar uma coisa. Você que pensa que o teu amigo é que te convidou, por isso você veio, quer dizer que o Espírito Santo te enganou. É preciso você não ter sido instruído aos pés de ninguém para chegar no santuário e chamar o Espírito de Deus espírito de engano. Agora, quem pode te acudir se ninguém te instrui ou você não pode aceitar ser instruído? Há erros que se cometem por detrás da cortina que não contam. Mas esses mesmos erros perante as câmaras são graves. E quase que você não consegue se livrar disso. Porque o orgulho é que faz alguém não ser instruído. Logo, depois de errar em frente às câmaras, você vai justificar, você vai tentar encobrir, você vai tentar falar, você vai tentar dar um jeito, você vai tentar fazer as pessoas esquecerem, você vai começar agora a culpar as pessoas, não é nada, o meu erro são vocês. E isso é o que Deus quis evitar no ministério de Moisés, tira as tuas sandálias. E o que Deus disse a Moisés, Moisés, terei compaixão de quem tiver e misericórdia de quem tiver. O que Deus estava a dizer, Moisés, a tua opinião não conta. Mas nós não entendemos isso porque queremos fazer Deus um Deus democrata. Laodiceia é a igreja em Apocalipse, que significa a voz do povo. Vamos olhar para Apocalipse quando ele fala sobre a voz do povo. Capítulo 3, verso 14. Diz assim a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve, isto diz o Amém. Quem é o Amém? É o que concorda, assim seja. A testemunha fiel e verdadeira. O princípio da criação. Ele é o fundamento. Assim, repare só bem, para Laodiceia, a vocês que têm muita opinião,
Assim te diz aquele que é o fundamento que Deus usou. Isso tu já te diz alguma coisa. Depois ele diz assim: sei tuas obras que nem és frio nem quente. Oxalá tu fosses frio ou quente. Por quê? Porque Laodiceia é na antiga Ásia, Turquia, onde havia águas térpidas. E essas águas eram mornas e que provocavam vômito. Ele disse: nem quente, nem frio, mas és dessa mistura. Oxalá fosses frio ou quente. Assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. É nesse contexto que Jesus está a dizer. Como dizes, rico sou, estou enriquecido e nada tenho falta. Não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo. Ouro provado no fogo, o que significa? Senta com quem tem experiência. Seja instruído. É o que Jesus está a dizer. Veja o que é que Jesus disse até aqui. Assim diz o Amém, a testemunha fiel. Sei quais são as tuas obras. Falas muito. Onde é que Jesus disse isso, irmão? Veja assim, verso 17. Dizes, rico sou, estou enriquecido, nada tenho falta. Quer dizer, eles falavam muito. Os que se justificavam a si mesmos. Nunca conseguiam enxergar quão mornos eles eram. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos, para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas teus olhos com corilho, para que vejas. Quer dizer, eles eram cegos, pobres, nus, quer dizer, mas falavam tão bonito, e o orgulho que era o discurso deles não lhes permitia ver a realidade deles. Meu conselho: tira as tuas sandálias e permita que o Senhor te mostre tua realidade. Ele te ama. Eu tenho coragem nessa noite a decidir no teu coração ser humilde. Amém. A decidir no teu coração alinhar o teu pensamento, o teu coração com a palavra de Deus. E você vai experimentar vitória. Aleluia. Essa é a palavra de Deus para ti. Aqui depois diz: eu repreendo e castigo todos a quanto eu amo. Acabei de te dizer que Deus te ama. Sês, pois, zeloso e arrepende-te das obras mortas. Deixa um estilo de vida, uma maneira, um conhecimento que era fora da vida eterna. E o conhecimento de Deus só pode ser por Jesus Cristo. Logo, a minha opinião no lugar santo não conta. Eu não me atrevo a sentar aqui e te explicar vãs filosofias. Diz então assim a palavra do Senhor: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Uau, que promessa interessante. Como é que Jesus venceu? O sangue daquele que pelo Espírito de Deus se entregou. Como é que Jesus venceu? Pelo Espírito de Deus. A minha opinião é contrária ao Espírito de Deus. A Bíblia diz: não extingas o Espírito, não entristeças o Espírito. Sede cheios do Espírito Santo. Agarre-se na palavra, medite na palavra, cresça na palavra, e você vai entender quando eu te digo, no Santo dos Santos, nossa opinião não conta. Mas o orgulho é a tendência da crente firmar e dizer que nós temos direito a ter uma opinião. Até posso tê-la fora do Santo dos Santos. Uma vez eu ouvi alguém dizer: Deus, nós já vimos tudo o que podíamos fazer. Agora queremos ver o que tu podes fazer. Hebreus 9, verso 4. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aleluia. O diabo só consegue vencer as pessoas travadas no seu orgulho. Queridos irmãos, às vezes a rejeição é uma forma, é um estilo de vida que, para nós vencermos essa maneira de sentirmos-nos, passa por termos muito
firmadamente, afincadamente nossas opiniões. Já a sabedoria te faz reconhecer a necessidade de aprender e ouvir. Que dizes, Senhor? A Bíblia diz: consultarás ao teu Deus. Essa opinião que você teve, você ouviu Deus falar assim? No lugar santo da soberania dele, a minha opinião não conta. A tua também não devia contar. O meu pecado só foi fruto da minha opinião. A minha santidade só resultou fruto da palavra dele. A minha opinião, pecado. A minha salvação, a palavra dele. Então eu me contento com ser salvo pela palavra dele. Logo, a salvação, como nós começamos no início, não é meramente não sofrer a consequência do pecado no sentido de ir para o inferno, mas de ser salvo do orgulho em mim, de ser liberto desse orgulho, de uma tendência sempre de julgar, de achar, não é assim, deve ser assado. O que é que me faz dizer isso? É mesmo experiência? Ou é a palavra de Deus? Logo, eu resumo e limito minha experiência à palavra dele. Amém. E aí, desde então, eu aprendi a experimentar sucesso em todas as pequenas coisas, pequenas ou grandes, que o Senhor me mandou fazer. Eu sempre tive sucesso ouvindo o Senhor. Já vi disso. E humildemente me dirijo a ti nessa noite. Já fui jovem e sou velho. Nunca vi o justo implorar por pão. Disse aquele cujo coração era de um homem que ia atrás de Deus. Hoje nós estamos habituados de que Deus venha a nós atrás. Antes, sejamos nós a ir atrás dele. Amém. O que estás a fazer, Deus? Como é que vais fazer? Como é que será hoje? O que é que o Senhor tem para nós? Faz-nos entender, guia-nos, Deus. Então, é você que prostra o teu coração perante Deus. E não, ok, se Deus quiser me usar, até posso considerar. Talvez, não é para mim, orgulho é o que vem antes da queda. Amém? E amém. E olha, é um prazer poder estar aqui, é um poder estar a ensinar. Pastor. Nessa noite terminamos esse ponto sobre a igreja em casa, perdão, a palavra de Deus na minha boca. Somente leia o verso 14. Quanto mais o sangue de Cristo, Aleluia. que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus. Aleluia. Que o Espírito de Deus seja a tua escolha, Amém. seja a tua direção, seja a tua opção. Amém. E que eu possa olhar e saber que o testemunho que você tem é de um orgulhoso para alguém cheio do Espírito de Deus. Amém. Eu era extremamente orgulhoso. Eu tinha muita opinião. E eu decidi conscientemente não me ouvir mais a mim mesmo, até que o Espírito Santo habitasse em mim. Hoje minha opinião ela é limitada à opinião do Espírito de Deus. Porque eu vi que ele é a melhor coisa, é a perfeição de Deus, a perfeição que nós precisamos. Prossigamos para a perfeição significa ser guiados pelo Espírito Santo. Amém e amém. Então, não deixe de seguir-nos nas nossas redes sociais, Arte Fé, YouTube, Instagram, Facebook, e também baixar o nosso aplicativo no www.artefé.com ou na Google Play. Que Deus, o meu bom Deus, que Ele coopera maravilhas pela pregação da fé e nos dá o seu Espírito. Amém? Então essas duas mensagens que nós pregamos hoje e a mensagem anterior, glória a Deus. Glória a Deus, porque Ele nos dá o seu Espírito. Ele quer te dar o Espírito. É tempo de dizer, Espírito, enche a minha vida. Enche todo o meu ser. Amém? No nome de Jesus. Pai, eu oro e os entrego, clamando o sangue de Jesus sobre a minha vida, a vida da Ioana e de todos aqueles que nos ouvem nesse programa, no nome do teu amado Filho, o Cordeiro Fiel. Aleluia. Aleluia. Espírito, enche a minha vida.
Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com o teu poder, pois em ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com o teu poder, pois em ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. O meu coração eu quero derramar diante do seu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. O meu coração eu quero derramar diante do seu altar. As minhas mãos, Senhor, as minhas mãos eu quero levantar e em louvor quero te adorar. O meu coração eu quero derramar diante do seu altar. O meu coração, o meu coração eu quero derramar diante do seu. Oh, tu és Senhor, o meu coração quero derramar. O meu coração eu quero derramar diante do seu altar. O meu coração, o meu coração eu quero derramar diante do seu altar. Diante do seu altar. Diante do seu altar, aos seus pés. Diante